Estamos estudando sobre temperamentos. Vou lembrar algumas coisas aqui aos irmãos que têm vindo, os que estão vindo pela primeira vez ouvir sobre esse tema. Se você não ouviu os outros dois, está lá no canal no YouTube. Você pode acessar lá no YouTube, Comunidade Livre em Cristo, e procurar lá, pesquisar em vídeos, você vai encontrar os outros dois temas. Já deixo claro novamente aqui que eu não sou psicólogo, apesar de, ao longo da minha vida, estudar bastante sobre psicologia. Não sou filósofo, mas, com a graça de Cristo, quero ensinar um pouco a respeito deste assunto, temperamentos. A gente está estudando aqui e trabalhando sobre dois textos bíblicos especiais, escritos pelo apóstolo Paulo. O primeiro deles está em 2 Coríntios 5,17, acompanha aqui no telão, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Em algumas versões é nova criatura. As coisas velhas já passaram, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E também a escrita de Paulo à igreja de Filipos, Filipenses capítulo 1, versículo 6, que diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, como nós estamos estudando nas quintas, tem uma frase que a gente está falando aqui: estamos em obras, Deus está trabalhando. Todo cristão devia ter essa plaquinha nas costas. Então, se você puder, como uma forma até didática, fala para a pessoa que está ao seu lado: meu irmão, estamos em obras, Deus está trabalhando. Baseado nesse texto aqui que nós lemos, aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Existem pelo menos 4 tipos de temperamentos: sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Já estudamos sobre sanguíneo, colérico. Vimos alguns exemplos de pessoas na Bíblia que tinham estes temperamentos, né? E com a conversão deles, com a aproximação deles de Cristo Jesus e de Deus, claro, essas pessoas, apesar do seu temperamento forte, eles foram tratados por Deus. Ou seja, se nós permitirmos, se nós deixarmos, entenda essa expressão deixarmos, se nós entendermos que nós temos temperamentos diferentes. Existem 4, segundo o filósofo Hipócrates, ele que definiu, isso aí é estudado já quase desde os primórdios da humanidade, mas Hipócrates é que, alguns séculos atrás, definiu esses 4 tipos de temperamentos. Desses 4 tipos de temperamentos, geralmente um sobressai. Segundo os psicólogos, nós temos os 4. É que um sobressai bastante, um segundo também sobressai um pouco mais, né? E eu quero, com esse estudo, tratar com os irmãos os defeitos, porque as qualidades vamos deixá-las aí florescer nas nossas vidas. Agora, os defeitos, vamos permitir que o Espírito Santo venha nos tratar, como ele tratou a vida de Paulo, como ele tratou a vida de Pedro, como ele tratou a vida de outros homens e mulheres que passaram por esta terra, que tinham temperamentos diferentes, um deles temperamentos fortes, mas com o mover de Deus, com a ação do Espírito Santo, eles foram tratados e realizaram boas obras na presença do Senhor. Deus quer trabalhar na tua vida e através da tua vida trabalhar em outras pessoas. Amém? E hoje eu desejo falar sobre o melancólico. Pessoa que tem um temperamento melancólico é aquele assim: o meu mundo caiu. Os mais velhos aqui, claro, né?
eles vão se lembrar de uma série que tinha na televisão antigamente, o Perdidos no Espaço. Alguém lembra dos Perdidos? Graças a Deus, obrigado, não é só eu, né? E lá tinha o Dr. Smith. Lembra do Dr. Smith? Ele era bem melancólico. Ele vivia, ó vida, ó dor, ó dificuldade, ó nós não vamos conseguir, ó nós vamos morrer. Ele era aquele cara assim, bem melancólico. Melancólico é assim, ele é voltado para si mesmo. Ele tem esse temperamento sofredor, né? Ele sofre. Geralmente o melancólico, ele até sofre antes do tempo, né? O melancólico, ele tem uma característica, ele é muito exigente consigo mesmo. E aparentemente é uma pessoa assim meio sombria, meio tristonha, e até certo ponto pessimista. O melancólico, ele é pessimista. É aquela pessoa que você fala um negócio para ele e fala, não, isso não vai dar certo. Mas e se a gente fizer, não vai dar certo. E se eu for por aquele caminho? Não é melhor não, porque senão você já viu, né? Não, mas isso não é melhor, não, pelo amor de Deus. Geralmente o que tem o temperamento, a pessoa que tem um temperamento melancólico, ele é assim, ele é bem pessimista, né? E algumas vezes ele chega a ser hostil. E nessas vezes que primeiro ele é como um caramujo, né? Ele se esconde, ele se fecha, né? Geralmente é considerado, as pessoas que passaram por este mundo, os grandes chamados gênios, as pessoas que foram assim geniosas, inteligentes, que criaram, geralmente pessoa que tem muita inteligência, ela tem esse temperamento melancólico, né? O melancólico, ele é difícil fazer amizades. Quando ele consegue ter amizades, são poucas. Por quê? Porque ele é muito desconfiado. Ele desconfia até da sombra. Passou perto dele a sombra, ele falou, quem será que é isso aqui? Né? Faz parte das características do melancólico, ele ser desconfiado, ele ser retraído, fechado, ele não é muito aberto a papo, só se chamar ele na conversa, enfim. E muitos dos grandes gênios, como eu disse, que passaram nessa terra, músicos, cantores, filósofos, educadores, artistas, né? Eles eram melancólicos. Tinha até antigamente, eu não sei nem se está vivo, né? Porque faz tempo que eu não acompanho música popular brasileira, mas tinha um cara antigamente, o João Gilberto, né? Que as músicas dele sempre foram músicas melancólicas, né? Oh, que será? Bem assim, foi um gênio. Todo mundo gostava da música, menos eu. Mas o pessoal gostava das músicas dele, fez muito sucesso aqui no Brasil. Mas era um cara que tinha um temperamento melancólico. Era difícil se relacionar com ele, o pessoal mais próximo dizia isso. E claro, o melancólico, como o colérico e o sanguíneo, ele tem pontos positivos e tem pontos negativos. Pontos positivos na vida de um melancólico. Ele ama a música, ama as artes, ele tem uma capacidade analítica de analisar as coisas muito grande, ele é um pensador profundo, muito dado à reflexão, ele reage fortemente às suas emoções, né? Ele, às vezes, de melancólico, ele vira um sanguíneo e bota tudo para fora, né? Pontos negativos nessa vida do melancólico. Ele geralmente é depressivo, triste, ele é pessimista, é aquele que gosta de sofrer. Geralmente o melancólico é aquela pessoa, a melancólica é a pessoa hipocondríaca, sabe? Aquela pessoa que acha que tem tudo. Ele vai no médico, o médico fala assim, olha, melhor você fazer, porque o senhor acha que eu tenho isso? Não estou falando isso, a senhora tem que fazer, não, mas o senhor acha que eu tenho aquilo? Hipocondríaco é assim, ele acha que ele tem tudo, né? E também faz parte do temperamento do melancólico o orgulho, ele é muito orgulhoso, senhor de si e tal, né? No relacionamento com os outros, pontos positivos, é alguém que você pode confiar se for teu amigo mesmo de verdade. Ele tem uma profunda afeição aos poucos amigos que tem, ele se dedica bastante, ele ama, ele se doa bastante.
Pontos negativos do melancólico. Como eu disse, é pessimista. Ele critica os defeitos dos outros. Ele não olha para a trave que está no olho dele, ele olha para o cisco que está no olho do irmão. Ele é muito crítico com o defeito das pessoas. Ele é meio temeroso, ele teme o que os outros vão pensar dele. O que será que vão falando de mim? O que será que estão achando? Será que falaram de mim isso? Ele é assim, ele é muito temeroso, por isso que ele desconfia de todo mundo, né? Estudos de psicanálise revelam que quem tem esse temperamento melancólico, como eu disse há pouco, vou me aprofundar aqui, de repente ele pode ter um violento acesso de cólera, fica irado e, sabe, ele fica ali chutando lata, bravo com a sombra e sai de perto, senão vai cuspir fogo em você, né? Muitas vezes ele se sente ferido, e quando ele se sente ferido é um negócio profundo, que deixa ele em depressão. Ele não gosta muito daqueles que se lhe opõem. Ele fala uma coisa, você fala, não, olha, você está equivocado. Não, e tal, ele fica bravo. E segundo a psicanálise, melancólico é difícil convivência. Ainda bem que não tem ninguém aqui na igreja assim, né? Graças a Deus, né? Vamos lá. Pontos positivos nas atividades, na vida diária. Ele tem forte tendência para o perfeccionismo. Ele gosta de trabalho detalhado, ele tem muita autodisciplina. Sempre leva a cabo tudo aquilo que ele começa. Ele é bem dotado de inteligência, assim, ele tem uma tendência para ser gênio. Nessa hora todo mundo vai falar que é melancólico, né? E ele conhece as suas próprias limitações, né? Pontos negativos das atividades aí do dia a dia. Ele é indeciso, ele é muito teórico, ele cansa-se facilmente, ele hesita muito para iniciar novas empreitadas, ele analisa exageradamente, o que leva os outros a se desencorajar, e ele fica deprimido com as suas criações. Acabei de falar do João Gilberto. O João Gilberto era um cara muito triste, porque ele fazia uma música, aquela música mesmo, bossa nova, fundo de poço, para o cara que está ali no barzinho, esperando a morte chegar, a mulher traiu, ou o marido traiu, abandonou, o cara está ali ouvindo a música do João Gilberto, tomando uma biritinha, né? Está ali melancólico, ó vida, ó dor, o que será da minha vida? É mais ou menos assim. E é interessante que, segundo os psicólogos, os médicos, a psicanálise diz que esse temperamento melancólico é o mais rico de todos que existe. Interessante. Então, você olha para a Bíblia agora, você vê essas características de um temperamento melancólico na vida de Moisés, na vida de Elias, na vida de Salomão, no apóstolo João e muitos outros que a Bíblia fala da história deles. Desses que nós vamos estudar hoje, o mais destacado foi Moisés. Moisés era um cara talentoso, Moisés era um cara abnegado, perfeccionista. Deus usou inclusive essa qualidade de ser perfeccionista para dar para ele os detalhes da lei, para a questão do tabernáculo, da construção do tabernáculo, foi bem detalhado. Se você vê o livro de Êxodo, que tem essa descrição completa, livro de Êxodo, Levítico, se eu não me engano, tem algumas descrições que fala bastante do tabernáculo, da construção, como é que vai ser, a medida tal, tamanho tal, altura tal, material tal, e ele detalhou isso. Se você ler lá, você vai ver que está tudo detalhado. O que Deus falou, parece que ele tinha um gravador na hora e gravou tudo, porque ele detalhou tudo que Deus, claro que Deus deu sabedoria para ele. Mas ele sofria, como todo melancólico, desse complexo de inferioridade, né? Ó vida, ó dor, ainda mais quando ele foi banido lá do Egito. Você sabe da história, 40 anos ele viveu sob a autoridade do faraó, da filha do faraó. Ele era considerado filho da filha de faraó. Ele foi criado com toda a cultura egípcia, toda a sabedoria. Egito naquela época era o país mais
desenvolvido, inclusive nas práticas que Deus não aprovava, de idolatria, de feitiçaria. O Egito ele era bem assim, mais desenvolvido do que outras nações. E Moisés foi criado no meio disso. Quando ele descobre que ele não era mesmo filho da mulher de Faraó, ele era hebreu e tal, e ele vê um egípcio lá batendo, castigando um hebreu, ele vai lá, vai tirar satisfação, o cara vem para cima, ele pega, mata o cara, e enfim. E no outro dia ele vai separar uma briga dos dois hebreus, porque crente também briga, né, irmãos? Menos aqui, graças a Deus não, né? Mas os crentes aí fora também brigam. E ele foi separar, e nessa de separar, um deles falou assim: o que é? Você vai agora querer dar uma de juiz entre nós? Você vai querer agora dar uma de chefe aqui? Você pensa que eu não sei que você matou o cara lá e tal? E aí ele com aquilo foi embora, sumiu. Passou 40 anos no deserto. Nesses 40 anos que ele passou no deserto, foi criador de ovelha, os animais que o seu sogro tinha, se casou e tal. E depois, com 80 anos de idade, ele vê, né, algo parecido como uma árvore, né? Toda vez que eu falo sobre essa sarça, para você ter uma ideia, para quem já assistiu o filme de Bang Bang, né? Quem já assistiu o filme de Bang Bang, do passado, tá? Não esses de hoje, mas do passado, que passava no deserto, que passava aquele tipo, uma planta assim, tipo um monte de caule, de espetos de uma planta, rolando assim no vento, né? Era mais ou menos aquilo ali que era uma sarça. E ele viu uma dessas brilhando, chamou a atenção, ele foi ver, Deus falou com ele. E quando Deus falou para ele, falou: olha, eu escolhi você, você vai lá libertar o povo e tal. Como ele era um cara melancólico, como ele estava numa vida ali, teoricamente sossegada e tal, acompanhe aqui em Êxodo capítulo 3, aqui no telão, versículo 11. Ele respondeu para Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Versículo 12, Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia, que você vai tirar o povo do Egito. Vocês prestarão culto a Deus nesse monte. Aí Moisés pergunta: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele, que lhes direi? Ou seja, ele começou a questionar a Deus, porque o melancólico, apesar de ter muita inteligência e tal, ele tem esse negócio de caramujo. Eu não sirvo, para mim não dá, eu sou pequenininho, coitado de mim, ó vida, ó dor. Ele tem essa característica. Aí no capítulo 4 de Êxodo, capítulo 4 de Êxodo, versículo 10, disse porém Moisés ao Senhor: ó Senhor, ele continua dialogando com Deus e colocando empecilhos. Ele diz assim: eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Eu não consigo falar bem. Dizem alguns historiadores bíblicos que ele tinha uma tendência de ser meio que gago, né? E ele tinha essa dificuldade de falar, então ele fala isso para Deus. Versículo 13 de Êxodo 4, Moisés responde a um outro questionamento de Deus. Deus fala para ele: não vai, que teu irmão, eu chamo ele, fala para você, falo para você, você fala para o seu irmão. Ele fala assim: ah Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Tipo assim, para mim não dá e tal. E Deus insistiu, e no fim ele acabou indo. Ele foi do jeito que ele estava. Lembre-se, ele tinha 80 anos, e naquela época a vida, o povo vivia mais tempo. Nesses 80 anos, ele foi. Você viu os milagres que foram feitos, ou leu, na verdade, os milagres que foram feitos através da vida de Moisés. Ele tira o povo, e o povo segue no deserto, ele é o líder. E você sabe, meus irmãos, também segundo historiadores,
saiu do Egito, segundo alguns historiadores eu estou falando, por volta de 500 mil homens. Então imagina 500 mil homens, se você colocar 500 mil mulheres, mais filhos, segundo alguns historiadores bíblicos, teólogos, tinha mais ou menos uns 2 milhões, umas 2 milhões de pessoas. Então imagina um homem como Moisés, que tem esse temperamento melancólico. Meu irmão, teve dia que ele estava assim, tipo, Jesus amado, tira eu dessa, pelo amor de Deus, é muita gente me perturbando. Ele estava vivendo uma situação, você já deve ter lido isso, que o sogro dele chegou para visitá-lo e viu aquela fila, aquele tumulto para falar com ele. Ele deu um conselho, falou: meu, por que você está fazendo isso? Eu vou te dar um conselho, você ora, fala com o teu Deus aí e tal, mas meu, você devia dividir, pega os líderes aí, divide, líderes de 100, de 50, de 10, sei lá, faz alguma coisa aí, e esses caras vão resolvendo. Se tiver alguma coisa terrível assim que eles não conseguem, eles trazem para você, mas pelo amor de Deus é dessa, porque Moisés já não está aguentando mais. Só que a caminhada dele no deserto foi mais 40 anos com esse povo. Então, irmãos, imagina um cara que tem um temperamento melancólico, que é inteligente, que tem essas tendências, né, genialidade, que é um cara que é difícil ter amigos, cara que pensa muito, cara muito desconfiado, passar 40 anos com um monte de gente assim, perturbando a vida dele, reclamando de tudo. Irmão, se fosse comigo, eu não ia durar acho que 10 anos. Eu ia mandar matar tudo, sabe? Deus manda raio, acaba com esse aí, sabe? É que eu não sou assim, Deus não é assim, né? Mas não dá. E teve um fato que por causa desse temperamento dele, chegou uma hora que ele explodiu. Porque o melancólico, como eu disse, ele tem uns repentes de sanguíneo. E ele ficou nervoso. Quero ler com vocês esse texto, você que trouxe a Bíblia, Números capítulo 20, agora. Vamos ler juntos. Glória a Deus. Números capítulo 20. A partir do versículo 7. Lembra que o povo estava reclamando? Estou com fome, Moisés. Cadê a comida, Moisés? Até quando, Moisés? Estou com sede, Moisés. Até quando, Moisés? Nesse deserto, estou com sede, Moisés. Dá um jeito, Moisés. Pelo amor de Deus, Moisés, você tirou a gente do Egito. A gente estava lá trabalhando 12, 13, às vezes 14 horas por dia, mas comia carne, bebia água. Agora aqui, a cabeça da pessoa que tem a mente escravizada geralmente é assim, né? Ele nunca enxerga as coisas boas que Deus faz, ele só enxerga as coisas ruins que ele está vivendo. E aí, versículo 7 de Números 20, o Senhor disse a Moisés, 8, pegue a vara e com o seu irmão Arão, reúna a comunidade, e diante desta, fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Versículo 9, então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe tinha ou lhe havia ordenado. Versículo 10, Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse, escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Versículo 11, então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. Só até aí. Se você ler o texto, eu não tenho tempo aqui, mas se você ler esse texto, você vai ver que Deus falou para ele, vai lá e toca. E ele de raiva, você vê que ele fala assim, ó, escutem, rebeldes. Ele já estava aqui, não aguentando mais. Aí veio aquele momento de ira, ele pega, você acha que vai sair água? Eu estou imaginando aqui, tá, irmãos? Tá? Eu estou imaginando um cara que tem um temperamento, né? E vocês acham que vai sair água dessa rocha para lhe dar? Toma, tá, aí sai água. Aí todo mundo sacia. Aí ele tem um tete a tete com Deus, Deus fala assim, não era para você fazer isso.
E quando chegar na terra prometida, você vai ver, contemplar, mas você não vai entrar. Dura situação. Essa questão de ter esse temperamento que nós estamos estudando hoje, desculpe, como eu disse, leva às vezes as pessoas a viver uma vida depressiva. O melancólico, ele tem uma vida meio depressiva. Ele chora, ele está sempre meio, às vezes, triste. Ele consegue enxergar as coisas ruins, não enxerga as coisas boas. Ele tem esses repentes. E acompanha aqui no telão, em Números capítulo 11, versículo 14. Chega um momento que ele fala para Deus assim: eu não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. O que ele está falando para Deus? Deus, eu não aguento mais. Deus deve ter feito ele lembrar o seguinte: espera um pouquinho, acho que você não está entendendo. Eu estou com você. Você não se lembra dos milagres que foram realizados lá no Egito? Você não se lembra das coisas que eu fiz durante todos esses anos, décadas aqui no meio desse povo no deserto? Alguma vez eu deixei de sustentar você, de cuidar de você? Só faltou Deus dizer para ele assim: meu filho, você está em obra, eu estou trabalhando na tua vida ainda. E interessante que no final de sua vida, além de um grande líder que foi Moisés, ele também foi um homem cheio do Espírito de Deus. Foi um homem assim destemido. E é interessante que a Bíblia nos remete a entender sobre alguns textos que ele era um cara, ele foi considerado um dos homens mais pacientes dessa terra. Que, como eu disse, eu em 2 anos já estava entregando boné. Agora, as qualidades que ele tinha, Deus usou, capacitou, para que ele pudesse ser o grande líder de Israel. Moisés, o grande melancólico, se tornou um melancólico controlado. Ele entendeu, falou: eu não vou entrar, mas amém, eu vou estar com Deus. Povo, Josué, tal, continuem firmes. Deus vai continuar com vocês. Ou seja, um dos traços mais legais, se eu posso assim dizer, quem tem um temperamento melancólico, é a lealdade que essa pessoa tem. Quando ela se torna amigo mesmo de alguém, ela é muito leal. E essa lealdade, esse tratar de Deus na vida dele, transformou um homem que era pessimista, um homem seguro, deprimido, num dos maiores líderes que já houve no meio do povo de Deus. Como dizem os psicólogos, para o senhor melancólico, é difícil crer com facilidade em alguém ou em algo. Mas quando ele é tratado, e aqui agora eu estou falando de Jesus em nossas vidas, eu poderia citar outros aqui, é que eu não tenho tempo, mas eu podia falar de Jonas. Jonas era um cara melancólico. Jonas, porque uma das características, me lembrei aqui, uma das características do melancólico, irmãos, é que ele é aquela pessoa que guarda rancor. E ele fica maquinando, tipo assim: como é que eu vou me vingar? Ah, falou de mim. Ah, fez isso para me enganou. Vai ver, vai se lascar comigo. Geralmente, segundo os psicólogos, quem tem o temperamento melancólico, ele tem essa tendência. É só você olhar para a vida de Jonas. Jonas, Deus falou para ele: vai pregar. Ele falou: eu não, aquele povo lá, aquele exército lá miserável, só destrói, corta a cabeça, corta braço. Deus me livre, Senhor, que eles morram. Aí acontece tudo que acontece, ele vai lá, prega, o povo se arrepende, aí ele fala assim: tá vendo, Deus? Eu falei? Eu sabia que o Senhor é um Deus, né? Que tem o coração mole, o Senhor perdoa, tá vendo aí, né? Então me mata, eu quero morrer. Como Elias faz um grande milagre, o povo
povo se dobra a Deus, aí depois ele fica sabendo de uma notícia, pronto, cai em depressão, fica deprimido, ó vida, ó dor, Deus já deu para mim, é melhor eu morrer, leva embora, Senhor. E meu irmão, minha irmã, nós vamos morrer exatamente no dia que Deus planejou, nem antes nem depois. Se você tem essa tendência de ficar assim, ó Deus, a vida está dura, me leva Jesus, me leva, tira o cavalinho da chuva. Você tem que aprender a confiar em Deus, depender de Deus e seguir a tua vida até o dia que Deus permitir. Posso ouvir um amém? Amém. Senão você vai ficar sofrendo muito mais. A gente vê esses exemplos desses homens aqui na Bíblia que tinham esse temperamento de melancolia, de tipo assim, não é para mim, não dá para mim. Vixe, quantas pessoas no passado eu vi, conversei, Deus tratou através de uma conversa, de um papo, pessoas que tinham essas características de melancolia, tipo, não dá para mim, eu não consigo, não, você sim, eu não. Nossa, eu falei com muitos assim, existem muitas pessoas assim. Por último aqui, para encerrar, um outro exemplo da Bíblia, fala de Barnabé. Os relatos que tem de Barnabé mostram que ele era um cara meio melancólico também. Todavia, Barnabé, quando ele conheceu a Cristo, a vida dele mudou. Em vez de, como Jonas, desejar o mal dos outros, o texto diz, vou ler aqui, Atos capítulo 11, acompanha aqui no telão, Atos capítulo 11, estou terminando já, versículo 22 diz, notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre, e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Ou seja, diferentemente dos outros, quando conheceu a Cristo, esse temperamento de tipo desejar o mal, ao contrário, ele ficava alegre. Pô, estão se convertendo, os gentios estão se convertendo, glória a Deus, que eles levem mesmo esse evangelho, que vida se converta. Teve uma questão que quando Paulo se converteu e começou a falar de Cristo, os próprios líderes, né, Pedro, os outros que lideravam, os outros apóstolos, eles ficaram assim, porque foi levado essa notícia, Paulo agora está pregando. Falou, mas será? Acho que esse cara está se infiltrando no meio da gente. Barnabé foi o cara que chegou lá diante desses irmãos e falou assim, esse eu garanto, ele teve um encontro com Jesus e a vida dele mudou. Esse eu garanto. Aí os irmãos, o texto diz que eles viveram assim com uma paz, e dali para frente Paulo continuou pregando o evangelho, e Paulo se tornou um dos maiores apóstolos, pregadores da palavra de Deus, levando o evangelho por toda aquela região que ele passava. Ou seja, todos nós temos temperamentos, e esses temperamentos são diferentes. Resta saber qual que é o seu, qual que se destaca mais. Se nessa noite o teu temperamento mais destacado é a melancolia, chegou o momento de você abrir o coração hoje e falar assim, Deus, eu tenho esse temperamento, eu sou assim, eu sou um cara meio pessimista, eu vejo mais os defeitos do que as qualidades das pessoas, eu às vezes fico aí maquinando, né, aquilo ali, vai se lascar, tal. Senhor, muda a minha vida, muda a minha mente, agora que eu me converti, agora que eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Amém? Você crê nisso? Vamos ficar em pé juntos? Aleluia. Se você está em Cristo, se você é uma nova criatura, a Bíblia diz que Deus começou uma boa obra, e Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, enquanto a gente estiver nessa terra, nós vamos continuar sendo assim, só e com uma diferença.
Antes nós não tínhamos Jesus, nem o seu Espírito. Agora nós temos Jesus e o seu Espírito Santo habita em nós. Então, que você possa nessa noite entender e deixar que o Espírito Santo trate a tua vida. Revele, mostre para você agora. Quando você fechar os seus olhos, você fala: Deus, me mostra, muda o meu ser. Eu não quero ser assim, eu não quero guardar rancor, eu quero ser uma pessoa de bem, ter mais amigos, me relacionar melhor com as pessoas, entender as pessoas, a capacidade que elas têm, olhar mais o lado bom da vida delas do que o lado ruim, porque lado ruim todo mundo vê e critica. Nós precisamos de pessoas cristãs que nasceram de novo, que têm os olhos, como Jesus disse: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ou seja, o que Jesus quis dizer? Quando você enxerga com os olhos de Cristo, e você está iluminado, você consegue ver as coisas boas que as pessoas têm. Exceto um ou outro que tem por aí, que é o filho do Satanás, né? A maioria das pessoas, elas têm coisas boas. E nós precisamos, como cristãos, começar a deixar o Espírito Santo controlar esse temperamento nosso e mudar o jogo, virar o jogo, transformar os pontos negativos em pontos positivos, para que vidas sejam alcançadas através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?